Bom dia. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Bom dia, Pai. Dica de músicas para botar a ouvir. Escrevam mantras católicos. E aí vai aparecer umas mãozinhas assim com uma vela dentro. É muito boa essa seleção de músicas. Então sugiro que quando não souberem o que ouvir ou quando estiverem meio estressados assim, coloquem esses mantras católicos, que é muito gostoso de ouvir mesmo. Então hoje nós vamos falar sobre pessoas que se relacionaram com Jesus de uma forma de amizade, uma intimidade diferente desse legado de missão que ele deu para os discípulos, para os apóstolos, né? Nós vamos falar de Marta e Maria. Ontem eu assisti uma palestra de um pastor, uma pregação, em que ele explicava bem certinho, bem rapidinho, assim, que Jesus escolheu 70 discípulos, 12 apóstolos. Dentro desses 12 apóstolos, tinha 3 apóstolos que ele tinha uma relação, digamos assim, mais próxima, que dialogavam mais com ele sobre as coisas, tinham mais conflitos existenciais, Jesus estava sempre ali respondendo. Quando tinha uma missão mais transformadora, era eles que Jesus chamava, que a missão deles também era muito, como é que eu posso dizer, muito pesada, né? Então Jesus chamava esses 3 apóstolos para ir com ele. E a Bíblia cita uma família de 3 irmãos, que é Marta, Maria e Lázaro, que em 3 momentos vão aparecer com Jesus em situações de lazer, de confraternização ou de apenas diálogo. Não coloca eles como uma missão de vida, assim como os apóstolos tinham, que era de passar o evangelho adiante, né? E hoje nós vamos falar de Marta e Maria, que elas têm muito para nos ensinar, porque em muitos momentos nós somos Marta e nós somos Maria, mas a gente vai ter que encontrar um meio termo aqui. O Pai, graças a Deus, está aqui para nos ajudar. Não só o Pai eterno, mas o meu Pai biológico, né? Então, eu vou ler uma passagem que guiou a nossa reflexão de hoje. E vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem interagir com nós no vídeo, sempre é muito edificante quando as pessoas interagem com a gente, tá? Então, Lucas 10, do versículo 38 ao 42. Deixa eu só desligar a musiquinha aqui. Enquanto estavam a caminho, Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta recebeu-o em casa. Ela tinha uma irmã, Maria, que sentada aos pés do Senhor ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Dize-lhe que me ajude. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu andas preocupada e agitada por muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não será tirada. Então, palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos chamar o Paulo Valsec, que é o meu pai, que edifica muito as nossas reflexões aqui. Realmente é a pessoa certa para falar sobre qual... Bom dia. Bom, Hoje a gente já se deu bom dia e já fez a oração, né? Antes, né? Fazer então, nós vamos passar para os artistas se cumprimentam, mas já tinham se cumprimentado. Então eu convido que
quem começou a ouvir agora, que for ouvir no futuro, que se junte a nós, que reze para o Espírito Santo para que a mensagem que a Pauli leu agora, ela sirva para a nossa vida, que é muito, muito importante. Perfeito. Já temos uma visita. É a mãe da Moni, a Maria. Oi, mãe da Moni. Tudo bem? Bom, essa passagem, então, como a mãe da Moni entrou agora, e ela é muito importante, essa passagem, Jesus estava indo num povoado e foi convidado por uma mulher, a Marta, para ir para a casa dela. Porque ela ficou muito feliz. Claro que tem uma história que ele tinha só ressuscitado o irmão dela. Então ela estava bem feliz mesmo. E quando ele chegou lá na casa dela, ele começou a falar. E tudo que Jesus falava, quando Deus vem falar com a gente, é importante. A Maria, que era irmã da Marta, sentou e ficou ouvindo Jesus falar. E ele deve ter falado por horas. E a Marta estava lá providenciando o café, o almoço, a janta, lavar a louça, arrumar as coisas, quebrou um prato, o cachorro passou no meio da sala, fez xixi. Então ela estava arrumando tudo e não conseguia entender o momento que estava acontecendo. Ela não conseguiu entender. Foi ela que convidou Jesus para ir lá. E ao mesmo tempo ela não conseguiu entender. Ela chamou Jesus, vamos tentar agora então tirar as mensagens, né? Ela chamou Jesus para compartilhar um momento com ela, só que o momento que era importante para ela era arrumar a casa, certo? Então vamos fazer uma parada aqui. E eu me lembro de uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra sobre personalidade e vocação no Emaús, acho que é no primeiro dia, encontro comigo mesmo, né? Onde eu li uma frase, e eu tenho usado essa frase muitas vezes quando eu vejo que as pessoas estão perdidas, né? Que ideais te movem quando te moves? Qual é o ideal da tua vida? O ideal que move, vale a pena viver por ele? Vale a pena morrer por ele? Os acontecimentos e as coisas e as tuas decisões e as tuas ações que tu tomas no teu dia a dia são importantes? Para que elas são importantes? Jesus tem uma frase, Mateus 6, versículo 33. É a primeira vez que eu digo cheio aqui. Ó. Lê aí, Paulo. Tu tem ela aí? Sim. Mateus 6, versículo 36. Isso? 33. Opa. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quem entendeu, quem acolheu a mensagem de Jesus, que está praticamente toda ela aqui nesse Mateus 6, que tem até o Pai Nosso, então ela é bem forte, bem completa, e tem tantas outras passagens onde ele fala. Quem entendeu essa passagem entende assim: primeiro, o reino de Deus. No Pai Nosso diz: venha a nós o vosso reino. Primeiro, o mais importante. 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, aquele curso caríssimo que você faz. Qual é o primeiro dos 7 hábitos? Primeiro, o mais importante. Então, o que é mais importante para vir em primeiro lugar? É fumar um cigarro? É beber com os amigos? É arrumar uma casa? É construir uma casa? É criar um filho? É pagar os estudos? É comprar um carro novo? Qual é o ideal pelo qual vale a pena morrer, que eu falei agora, no meio desses? E quanta gente elege esse assunto para ser o assunto mais importante da vida dela?
juntando tudo isso e resumindo e passando para a situação da Marta e da Maria, quando a Marta, né? Marta veio dizer para Jesus, pô, eu estou cansado aqui, só eu arrumar as coisas. Para Maria vir me ajudar, Jesus olhou para ela e disse assim, mas a Maria escolheu a melhor parte. E tu está preocupada com essas coisas? Vamos pensar assim, arrumar casa é importante para Deus? Ele é Deus, né? Ele faz assim, ó, que nem a feiticeira, a casa está arrumada. Comida é importante para ele? Ele vai tirando peixe, pão de lá da cesta e vai saindo à vontade e não acaba nunca. Roupa é importante? Ele diz, olha, as aves, os lírios, eles têm roupa, eles não se preocupam com isso. Tudo isso está no Evangelho. Jesus vem dizer para a gente, não se preocupem, porque tudo que tu fizer hoje, amanhã vai ser outro dia que vai ter outras preocupações, que é o versículo 34 da passagem. Essa que eu tenho aqui diz assim, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia ser o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Então ele diz, não vos preocupeis. Ele fala de novo. Quem é de vocês que se preocupando consegue acrescentar 1 centímetro na sua estatura? Nem isso vocês conseguem. Claro, ele é Deus, ele podia ficar 2 metros mais alto hoje de manhã, mais baixo hoje de tarde. Ele é Deus. Ele diz, nem isso vocês conseguem. Por que vocês querem ter mais preocupações que eu? Por que vocês não entregam a vida de vocês à busca do reino de Deus? Que era o que a Maria estava fazendo. E em outras circunstâncias, outros personagens do Evangelho fizeram a mesma coisa. Fizeram essa escolha. Parar e ouvir. E ela estava contemplando Cristo. Tem outra passagem que diz que foi ela que lavou os pés de Cristo e enxugou, ela lavou com óleos ou essências muito caras e enxugou com os próprios cabelos. Tem outras passagens que pessoas ajudaram um aleijado a entrar para perto de Cristo. Então são personagens que ficaram para a história justamente porque eles foram em busca do reino de Deus. Ou seja, tentaram se aproximar de Cristo e quando chegaram perto dele, fizeram a coisa certa. E essa Marta não estava fazendo nada errado. Ela estava fazendo a obrigação dela, assim como todo mundo tem que fazer. Só que tu fazer a tua obrigação não tem nada demais. Em outras passagens, Jesus diz, o que tua mão esquerda fizer, a tua direita não precisa ficar sabendo. Outra coisa, a tua fé, as tuas ações são individuais. O reino de Deus é para ti. Não vai chegar para Jesus e dizer, ó, cara, o outro aí não está fazendo o que tem que fazer. Não é assim que funciona. Cada um tem responsabilidade pela sua salvação. A Marta estava fazendo errado? Não. Ela tinha que arrumar a casa. Alguém tinha que fazer esse trabalho. Mas não era o mais importante. O mais importante era ficar junto com Jesus. Então, a mensagem que eu tiro nesse momento é como buscar o reino de Deus no meio de tantas coisas que nós temos que fazer, no meio de tantas notícias ruins que nós temos todo dia, que são notícias ruins que hoje, né? Aqui Jesus diz para esperar de amanhã. Provavelmente vai ser ruim, porque mesmo ele diz, basta a cada dia o seu mal. Tu gosta dessa frase, né, Pauline? Gosto. E essa tua reflexão me fez entrar mesmo na cena e perceber Marta fazendo as coisas. Eu até imagino assim, ó, que na cabeça da Marta ela pensou assim, se eu fizer tudo o que eu tenho que fazer e rápido, e se Maria me ajudar, eu vou conseguir sentar e ouvir Jesus também, sabe? Então, eu quero terminar isso aqui que eu tenho para fazer, para depois sentar e ouvir o que Jesus tem para dizer. Só que trabalho em casa e trabalho na vida nunca termina. Quando termina um, começa outro.
E Jesus está convidando a gente aqui nessa passagem, diz assim, ó, quando Jesus estiver dentro da tua casa, para tudo que tu está fazendo e ouve. Porque o alimento que ele vai te dar é eterno. Esse tu não vai precisar buscar todos os dias. Esse, ele vai te preencher para sempre. Né? E a bagunça da casa, a louça para lavar, coisas para fazer, vai ter amanhã também. Então, eu entendi, ouvindo a passagem de novo hoje, que era nesse intuito que Marta dizia, né? Poxa, eu tô sozinha fazendo as coisas. Se eu fizer rápido, eu consigo também ouvir o que o mestre tem para dizer, porque senão ela não teria convidado ele para ir na casa dele. E outra coisa, talvez ela tivesse preocupada que Jesus estivesse bem servido também, que ele estivesse num ambiente organizado, né? Que não fosse uma confusão. Só que Jesus, ele está preocupado em organizar a nossa casa interna. Ele quer que a gente organize a nossa alma. Se a nossa alma estiver em paz, todo o resto será acrescentado. Então, eu tenho grupo de oração do Emaús, eu tenho amigos que acreditam em Cristo e muitas vezes dizem assim, eu não tenho tido tempo para ir na missa. Eu nem consigo ler a liturgia do dia. Porque é muito ocupado, porque isso, porque aquilo. Justificativa tu vai sempre ter para não ler a palavra de Deus, para não entrar em contato com ela. Só que ela seria a fonte de resolver todo o resto, se a gente colocasse ela em primeiro lugar, né? E essas coisas que tiram a nossa atenção, assim, a gente conseguir, porque na verdade a mensagem de Jesus diz assim, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Os milagres da tua vida vão acontecer. Quando ele tem uma passagem que ele envia os apóstolos para pregar, né? E na volta eles dizem que os cegos estão enxergando, os mancos estão andando, os surdos estão ouvindo. Porque eles focaram naquilo. Eles focaram em passar a mensagem. Então, quanto mais íntimos nós somos de Jesus e da mensagem dele, que não é nada mais do que nos ensinar a viver o dia a dia sem preocupação, sem julgamento, sem pecado, repartindo pão. A mensagem dele é simples, não é uma mensagem complicada. Mas essa mensagem dele é a mensagem que diz assim é o reino dos céus. As pessoas não são preocupadas. Porque lá, eu imagino assim que lá no céu não tem ninguém preocupado com essas coisas. E ele disse, o meu reino não é desse mundo. Eu acho que foi por isso que crucificaram ele. E quando eles pensaram que ele ia movimentar um exército, ele disse, cara, meu reino não é desse mundo. Vocês resolvam o vosso problema aí. Eu vim aqui para dar paz. Só que Jesus veio nos ensinar como que a gente pode ter o reino dos céus na terra. Ele disse, o meu reino não é desse mundo, quando ele já estava lá para perder a vida. Então, onde que é o reino de Jesus? Onde ele está vivo. Porque quando ele disse, o meu reino não é daqui, é porque ele estava indo morrer, o corpo físico dele. Mas se a gente faz com que Jesus esteja vivo na nossa vida, o reino dos céus é aqui, é no consultório, é lá na casa da minha família, quando eu estou visitando eles, sabe? Que nem a passagem de ontem que diz assim, que Jesus enviou os discípulos para pregarem nas redondezas, né? Ele diz assim, a paz, desejem que a paz esteja com as pessoas. E se a paz não estiver com elas, ela vai voltar para vocês. E aí eu refleti, onde tu passa, tu deixa em paz aquele ambiente? Porque se a nossa missão for deixar em paz o ambiente que a gente está, ou a gente está tão preocupado, ou a gente está tão ansioso que quando a gente entra num lugar, a gente contagia, as pessoas ficam aceleradas, ficam nervosas, só porque tu entrou. Ou tu é uma pessoa que quando entra, traz paz, sabe? Então, eu acho que essa paz que excede todo entendimento humano que a Bíblia fala, que é Jesus, é o reino dos céus em terra. A gente não precisa morrer para conhecer o céu. Porque quando tu tá repleto do Espírito Santo,
Tu pode estar em qualquer lugar, pode estar caindo as paredes, que nem caiu aqui na clínica. Tu te sente bem. Caiu as paredes aqui por causa do vento. Tu te sente tranquilo. Não, isso aí a gente vai resolver. Mas a minha alma está em paz, sabe? Então, quando a gente não está em paz, tu pode estar no paraíso. Tu não vai se sentir bem. E era o caso da Maria. A Maria, se a gente considerar que ela é personagem de outras passagens do Evangelho, inclusive uma passagem que ela estava possuída, etc., a gente vai ver assim, para, depois que tu encontra Jesus, depois que tu entende a mensagem dele, tu quer sentar do lado dele e ouvir ele falar, ele estava na tua frente. E às vezes ele está muitas vezes na tua frente. Ou é por um filme que tu vê, ou é por uma palestra que tu ouve no YouTube, ou é uma missa que tu vai. Mas tu tem que dedicar esse tempo. E sempre vai ter alguma coisa que vai te podar para que tu não fique na frente dele absorvendo o amor dele. Que no caso, não era uma pessoa mal intencionada. A Marta estava chamando a atenção, não. Pô, manda ela vir aqui, mas se ela sair de lá agora, a vida inteira aconteceram fatos ruins que levaram ela a se converter e de repente ela encontra Cristo. Ela tem que parar para entender. Até porque assim, se ela quer entender o reino de Deus, ela não vai entender o reino de Deus arrumando a casa, pintando a casa, construindo uma casa, comprando um carro. Ela não vai entender o reino de Deus pagando o colégio de um filho. Ela vai fazer parte dessa vida que é os problemas que todo dia tem e que tu tem que enfrentar. Mas o reino de Deus é mais importante. Ouvir a mensagem de Jesus e entender. Porque ela é tão simples, a mensagem de Jesus, que ela pode às vezes passar desapercebida e parecer que não é importante. Aí tu te presta para julgar, para condenar e para falar mal dos outros. E Jesus fala tudo isso no Evangelho. Ele dá todas as mensagens. Tem capítulos e capítulos que ele fica dizendo como é que tu tem que te comportar, como é que tu tem que fazer esmola, como é que tu tem que receber dos outros, em que lugar da mesa tu tem que sentar. Ele explica tudo. Se quem disser que não está explicado, quem disser, Jesus vai vir de novo, ele não precisa vir, ele já veio, está ali tudo explicado no Evangelho. Quando ele vier de novo, tu abre bem os olhos que tu morreu. Não está aqui. Para quem está aqui, a mensagem está no Evangelho, não fica procurando em outros livros. Ele não vai aparecer de novo. E não precisa, porque senão ele veio aqui. Passou toda a vida dele aqui e morreu por causa de uma mensagem. Se não deu certo, cara, não era Deus. Ele não tinha marqueteiro, ele não tinha mídia, ele não tinha WhatsApp, ele não tinha internet, ele não tinha jornal, ele não escreveu uma palavra, menos lá uma vez que ele queriam jogar pedra numa prostituta. Ele não fez nada disso. E a mensagem dele passou 2000 anos. Então é importante. É Deus. Nenhum outro aconteceria isso. E ele morreu na cruz, que era uma coisa bem humilhante. Tudo isso ele fez e ele era Deus e estava sentado na frente da Maria. O que a Maria tinha que fazer? Sentar e ouvir tudo que ele dissesse, ou se ele não dissesse nada, só ficasse olhando para ele. Só ficasse olhando para ele. Contemplando, que é a melhor maneira de se rezar, né? Contemplando, enxergando Deus e me enxergando nele, e como eu posso ser ele para de repente sermos um. Essa empatia que se cria entre a gente e Deus, ela não acontece todos os dias da vida, porque tem linhas cruzadas, barulho, tem ruídos acontecendo que chamam a atenção da gente. Mas procurar ter esses momentos, se acostumar com esses momentos, onde tu te imagina assim, sentado aos pés de Jesus. Como é que disse o pregador?
que ela sentou, soltou os cabelos, né? Como que diz, ficou à vontade, botou o cotovelo no chão, cruzou as mãos, olhando para ele. Nada mais era importante. Essa intimidade com Jesus, essa intimidade, essa força que ele dá, essa maneira como ele nos trata, sempre nos trata assim. Pega o Evangelho, ele é duro às vezes nas coisas que ele diz, mas os pequeninos, que é quem se coloca assim, ele não é duro. E a Marta, ela estava cheia de boa intenção. Ela queria ter uma experiência com Cristo. Ela buscou a Cristo porque ela foi até ele, convidou ele para ir até a casa dela, né? Ela preparou a casa dela para a chegada dele. Eu imagino que Maria deve ter ajudado a arrumar a casa para receber, né, Jesus. Só que isso acontece com a gente sabe que Jesus existe, a gente sabe onde está a palavra dele, a gente sabe onde buscar ele, mas aí a gente não tem tempo. E aí a gente perde uma grande oportunidade de viver uma vida boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, o Salmo diz que Deus já preparou para nós uma vida boa, perfeita e agradável. E aí a gente não pode ser como Maria, que está sempre ansiosa. Ele diz para Marta, tu está muito ansiosa. Quanta gente está tomando remédio para ansiedade? Eu sou uma. A gente está muito ansioso. E ansioso, o que é anseio? É uma preocupação. Tu se ocupa com algo que não aconteceu ainda. Sendo que cada dia tem o seu mal. Jesus está dizendo isso aqui. Então, a ansiedade é isso, esse anseio. Tá, e amanhã, e amanhã, e amanhã. Não se preocupa com amanhã. Cada dia tem seu próprio mal. Então, te foca no hoje. E Jesus está sentado na tua frente, ouve o que ele tem para dizer, que com certeza a tua perspectiva do dia de hoje vai ser diferente. Por isso que existem tantos conselhos de pastores e religiosas, que indicam para a gente fazer um devocional com Deus logo que se acorda. Porque a nossa perspectiva de dia é totalmente diferente quando a gente convida Jesus para participar do nosso dia. Oi, Mariana. Esse ano começou muito diferente na minha vida. Começou bem, assim, muitas mudanças. E uma das mudanças que eu fiz na minha maneira de ser foi, depois de uma palestra, de uma live dessas tuas, foi de começar a convidar Jesus para ir comigo e até na minha frente, sabe? Eu tenho um problema sério de procrastinação, então eu peço para ele começar a ajudar a resolver o problema, que daí eu já resolvo ele. Depois, se ele dá uma encaminhada, eu resolvo ele, eu me sinto bem. Então é uma maneira da gente passar com ele o dia inteiro. Não precisa só pedir para ele quando tu está com vontade, quando tu está precisando, né? Porque a gente tem que pedir. A nossa tarefa é pedir e ele nos atender. Então, caiu alguma coisa lá dentro, acho que um gato. Então, mudou bastante essa entrada de 2023, foi bem característica, assim, a minha postura mudou e Jesus estava aí. Ele não está em outro lugar, assim. Ele está esperando que tu use ele, né? Porque se tu não... Ele está sentado ali, olhando tu trabalhar e pensando, tá, tu vai parar. Com as coisas terrenas lá, que nem a Marta. Arrumar a casa, ele fica olhando. Tá, uma hora tu senta aqui, que eu tenho umas coisas para te dizer. Ela não vai vir aqui, não, mas eu estou aqui. Eu estou aqui para aquilo que ela precisar. Se ela sentasse aí e dissesse, Jesus, arruma a casa, ele fazia, pum, a casa arrumava. Porque tudo que tu pedir, ele faz. Certo? Tudo, até arrumar a casa.
Tudo. Mas tu tem que pedir, certo? Não tem que te preocupar. Porque, como ele falou muito no Evangelho sobre a preocupação, eu acredito assim que ele acha que isso é um pecado. Se for ver direito, tu está negando a possibilidade de Deus agir na tua vida quando tu te preocupa meses antes, anos antes. Eu vou ter o vestibular daqui 2 anos. Começa a estudar. Não te preocupar. Começa a estudar. E pede a ajuda dele. Então, acho que assim, a mensagem que a gente tem que pegar desse evangelho, que é uma passagem curta, embora a vida das pessoas seja importante, seja longa, é o ideal que move a minha vida para viver é o mesmo pelo qual eu morreria. As coisas que eu estou fazendo são importantes, as coisas que me preocupam são importantes, as coisas que me fazem eu incomodar os outros são importantes. São tão importantes para mim que eu acho que eu tenho que comprometer os outros para fazer. Eu tenho o direito de julgar a pessoa que está ali contemplando, está quieta, está rezando. Ou esse julgamento, na verdade, é um pouquinho do diabinho que eu tenho dentro de mim, querendo desmanchar essa intimidade com Deus. Acontece Outra coisa, muito isso, né? É julgar. A pessoa pega e começa a julgar os outros. Não, mas eu sou perfeito. Não, mas eu estou com a roupa limpa. O outro está com a roupa suja. Não. Eu sou bonito, o outro não é. Isso vai dentro da cabeça e esse pensamento vai te desviando. Como é que tu vai te sentar na frente de Deus com esse tipo de pensamento? Eu tenho tido muitas pessoas, mesmo assim, impressionada, eu até fico, que me perguntam, agora tu virou crente? Com tom de deboche, né? Aí eu digo, qual que é o significado da palavra crente? Crente não é aquele que crê? Então sim, eu sou crente. Mas eu tenho colocado Jesus em tudo que eu faço. Eu não converso com um cliente no consultório sem que eu pense, Jesus, fala através de mim. É a tua vontade, não a minha, porque aqui tem um filho teu. Eu tenho colocado ele na frente de tudo e eu falo dele bastante, eu leio a Bíblia, eu quero entender a vida de Jesus. Não acho que isso seja o que todo mundo deve fazer, mas eu quero dizer que eu tenho feito isso e as pessoas estão percebendo e elas se assustam às vezes quando tu começa a mudar esse estilo de vida, porque os homens não entendem as coisas de Deus, mas Deus sabe o que é melhor para ti. E se tu abrir uma porta para ele te mostrar o que é melhor para ti, cara, pode ser uma frestinha assim, ele entra com tudo. A luz de Deus, ela ilumina um pavilhão, mesmo que seja por uma fresta que tu abriu para ele. Então se permitam sentir Jesus na casa de vocês, ele vai transformar vocês e os homens não vão entender. Esquece, já te prepara que tu vai receber chacota, entendeu? E isso é super normal, bom sinal, tá? Se ninguém tiver falando piadinha de ti, do teu novo jeito de ser, tu ainda não te transformou. Porque quando tu te transforma, tu vira algo diferente do que tu era. Se ninguém comentou ainda, é porque não está completo. Então, esquece os julgamentos das pessoas e usa isso para te perceber, tô indo no caminho certo. Não discute. Fica feliz com esse tipo de crítica. É muito bom. Eu não me sinto mal. Outra coisa, assim, aquilo que eu falei agora. E quando começar a dar certo, quando as coisas começarem a dar certo, tu olha para o lado e diz assim, obrigado. Te dá conta, assim, tu convidou ele para vir. Convidou ele para estar naquela reunião. A reunião deu certo, correu tudo bem, as pessoas tiveram confiança, vão fechar negócio. É uma coisa
material, mas tu convidou Jesus para estar naquele momento e aconteceu tudo certinho. Terminou a reunião, eu sou o máximo. Cara, olha para o lado e diz obrigado. Terminou de construir aquela casa maravilhosa, cheia de preocupações, tudo mais. Terminou? Terminou. Tá, obrigado. Porque isso, a reunião, a casa, o carro, tu não vai levar daqui. Vai levar daqui a intimidade que tu tem com ele. Isso vai continuar. Essa amizade vai continuar depois dessa vida. O resto não vai importar. Tu conseguiu comprar uma coberta de mesa maravilhosa, um vestido lindo, um perfume caro, um relógio de 10 mil reais, isso tudo vai ficar aqui. O que tu vai levar junto é a intimidade que tu tivesse com Jesus. Tu pode ter o reino de Deus aqui, como tu falou, que no Pai Nosso diz: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas esse assim na terra não é só para ter. Assim na terra é para compartilhar. É para chamar Jesus e dizer: vem viver comigo. Eu vou ter uma vida tão legal que eu vou ficar orgulhoso que tu está do meu lado. E aquele sensor interno passa a ser Jesus Cristo. Eu sinto também assim, que a presença de Jesus, ela tá nos filhos, ela tá na família, ela tá nos amigos. Quando eu estou com a minha filha, eu estou com a minha filha ou eu estou ocupada demais enquanto ela tá ali precisando da minha atenção? Quando eu estou com a minha família, eu estou com a minha família ou a minha mente está muito preocupada com as outras coisas, sabe? Então, eu acho que contemplar o que Deus te deu a graça de ter também é uma forma de respeitar a presença dele na tua frente. Então, contemplar a presença da minha filha perto de mim. Quando eu tô com ela, acabou o mundo lá fora. Depois eu vejo o que os clientes mandaram no celular, o que está acontecendo no mundo. Depois eu vejo isso, mas a minha filha é o que tem de mais importante na minha frente, porque ela é uma bênção de Deus. E se eu não contemplar essa bênção de Deus, é como se eu fosse Marta deixando Jesus ali. Então eu vejo Jesus na bênção que foi eu poder ser mãe. Quando eu tô na casa da mãe, que tem tu lá, o Bruno, a Lorien, a Manu, todo mundo junto. Cara, Deus, esquece as preocupações lá fora, porque isso é uma bênção, é um milagre de Deus, toda a família junto. Se eu estiver preocupada com as coisas lá fora, eu vou deixar de contemplar o milagre que Deus está operando na minha vida naquele momento. Quando eu tô com o meu esposo, nem que seja assistindo TV, não ficar mexendo no celular, não fica preocupada com a política, isso, aquilo. Não vai resolver. E tu vai perder aquele tempo precioso com aquela pessoa que tu ama, com aquela pessoa que te ama também, que vocês podiam estar vivendo um momento de paz juntos. Isso é jogar fora a companhia de Jesus, se tu fica preocupado. Então eu acho legal a gente finalizar a live falando que Jesus está nas pessoas e Jesus nos abençoou com a companhia delas. E se a gente não contempla a companhia delas porque está muito preocupado e ansioso, a gente está deixando de estar aos pés de Jesus também. Toda essa família que a gente tem é uma bênção, é uma graça, ou é uma desgraça. Depende da forma como a gente se comporta e a forma como a gente encara. Os problemas que a gente tem, um cara que tem 10 bilhões de dólares tem problemas, diferentes daquele que não tem um tostão, mas ele tem problemas. Então, os problemas sempre virão. Como diz, vou ler de novo: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ele foi bem pessimista aqui, né? Basta a cada dia o seu mal. Então, problemas todo mundo tem. Ganhar na Mega Sena 75 milhões hoje de noite, amanhã meus problemas não terão sido resolvidos. Eu terei outros. Não é
ajudar a resolver alguns, mas os outros eu terei. E vai ser sempre assim. Então, não nos preocupemos com os problemas. Se nós convidarmos para vir junto conosco Jesus, ele disse, vocês não conseguem nem acrescentar 1 centímetro de estatura, que para ele é fácil. Me convida para estar junto. Eu consigo fazer isso. Eu posso fazer qualquer coisa. Então, se eu sozinho não consigo nada, mas eu com ele consigo muita coisa. Eu consigo tudo. Leva junto. E vai ser assim que vai ser o resto da minha vida. Eu comecei o ano assim. Agora eu estou focado nisso. Se eu ganhar na Mega Sena hoje, eu vou te contar. Tá. Aí a gente convida Jesus para organizar nossos... Eu quero outros problemas. Tô aberta. Ô, Glória. Então, eu acho que a mensagem que a gente passou aqui é que nós somos Maria e Marta em vários momentos, porque a nossa mente, o nosso corpo carnal, ele nos distrai. Nós nos distraímos facilmente da vontade de Deus. Mas a oração, ela nos faz voltar. Então, se a gente está muito ocupado e ansioso, que a gente tenha pelo menos o hábito de orar. Porque a oração vai nos trazer de volta para Cristo. Né? Então, eu acho que é essa a conclusão. Cristo está nas pessoas que convivem com a gente, está nas situações que a gente está vivendo, e a gente tem que aprender a perceber Ele e contemplar Ele em qualquer situação. Porque senão, esse momento vai terminar e a gente não vai ter desfrutado da vontade de Deus para nós naquele lugar. A gente não está em nenhum lugar por acaso. Sem preocupação. Então é isso. Muito obrigada, Pai, por ter participado de novo comigo. Eu concordo que tu está transformado, eu noto a transformação em ti também. O Espírito Santo também vem com tudo falar contigo enquanto tu está falando nas lives e no dia a dia também. Então, eu agradeço muito a Deus por tu ser meu pai também, e pela mãe ser minha mãe, pela Mari ser minha irmã, pela Lori ser minha irmã também. Eu amo muito a nossa família. Eu queria só fazer um comentário que ontem tu passaste uma palestra ali de um pastor que falou sobre Marta e a Maria. E quando eu terminei de ouvir, eu disse, isso aí me contaminou, muita coisa que ele falou, eu ia falar. Mas eu não queria falar o que já tinha ouvido nas palestras. Que a gente se contamina no fim e vai lá ouvir a palestra, não ouvir a nossa. Então, aquilo que a gente passa aqui é o que vem do coração, certo? Então, vou encerrar com a frase que eu disse no início, que é uma frase que muita longa data que eu ouvi. Que ideais te movem quando tu te moves. Bom fim de semana. Repete a frase só porque a Ruth latiu num período aqui. Que ideais te movem quando te moves? Fica essa reflexão, então. Então, bom fim de semana, boa semana, gente. Se tudo der certo, sábado que vem estamos aí de volta. Um beijo, pai. Beijo. Tchau. Tchau.